Boa noite a todos e todas. Aqui é o Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Fábio Fonseca Figueiredo, do curso de Graduação em Gestão de Políticas Públicas e do mestrado em Estudos Urbanos Regionais. A gente vai começar mais um evento chamado Seminário Semapa. E o tema de hoje vai ser Orçamento e Financiamento Público como um aspecto, né, de formulação das políticas públicas, planejamento das políticas públicas. Hoje a gente eu queria começar o seminário de hoje, né, pedindo para o nosso vice-coordenador do curso de graduação de Gestão de Políticas Públicas, o professor Anderson Santos, para dar as boas-vindas iniciais. Depois ele passará a palavra para o nosso amigo Bertolino Souza, que vai comandar os trabalhos de hoje. Então, sejam bem-vindos, todas e todas, e esperamos que todos tenham uma excelente noite para conhecer um pouco o que é essa peça orçamentária, né? Muitos economistas aqui, meu mestre está ali, inclusive, e que hoje seja um dia para a gente conhecer um pouco mais sobre o orçamento e a influência dele, do orçamento, para a formulação das políticas públicas. Boa noite a todos. Olha, eu me recordei de um livro de autoria de George Snyder, chamado Feliz na Universidade. O George Snyder, ele se dedicou a pesquisar a realização pessoal e profissional dos universitários franceses, né? Ele é um pesquisador francês. E nesse trabalho, Feliz na Universidade, ele mostra que as relações interpessoais, as experiências culturais e as experiências acadêmicas que permitem ou não que o indivíduo se sinta confortável, bem recebido, acolhido na universidade, né? E ele defende que o tempo universitário é um tempo para ser feliz, né? Dentro da universidade brasileira nós temos uma proposta, que é a articulação de ensino, pesquisa e extensão, né? Então o seminário do Semapa está dentro dessa perspectiva. É um evento, né, que promove a discussão acadêmica sobre os mais variados temas, né? Hoje, o orçamento brasileiro. Então essa é uma daquelas experiências que nos permitem ser felizes na universidade, de trocar experiências, de trocar saberes. Sobre o tema, o orçamento público, bom, tomando em consideração, né, levando em consideração que nós estamos num momento de crise, ou saindo da crise, né, nada mais importante do que discutir a sustentabilidade financeira dos governos. O desenvolvimento das capacidades estatais está diretamente ligado à capacidade de financiamento dos governos, né? E à capacidade que os governos têm de promover investimentos e mudar a estrutura econômica nível local, nível regional ou nível nacional, né? Então, é um tema muito importante, algo fundamental para a formação de um aluno de GPP, né? E eu quero desejar um bom evento, né, para todos, agradecer o convite do professor Fábio, né, e dizer também que a coordenação está sempre aberta para, naquilo que puder ajudar, né, a construir novos eventos e que tenha essa boa participação e que tenha esse engajamento dos alunos. Então, fundamentalmente é isso. Boa noite. Vamos começar, né? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à mesa de hoje, cujo tema é Orçamento e Financiamento, elementos para o planejamento das políticas públicas. Agradeço ao professor Fábio por ter me convidado para mediar essa experiência, que na verdade para mim é uma experiência. Eu não sou economista e vivo no nosso programa de mestrado, o Plandites, tendo sempre esse brinde de ter pessoas que dominam esse conhecimento e nos transmitem. E para a nossa experiência de hoje, para a nossa vivência de hoje, eu convido o senhor Maírton França, para a mesa. E também Marcos Vinícius,
gentileza, eu vou fazer uma apresentação sintética dos dois e espero que vocês possam ampliar a minha limitação aqui. Maïrton França é secretário da SEMAR, é economista de formação, mestre em economia e doutor em engenharia de produção. Marcos Vinícius, economista do IFRN, mestre em economia e recém-egresso do curso de gestão também. Né? É isso. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. É uma grata satisfação estar de volta à casa paterna. Eu costumo dizer que eu tenho 3 casas aqui. A primeira casa é lá no IFRN, onde eu fiz o ensino médio, eletrotécnico. Depois vim aqui, já tenho uma 5ª passagem aqui pelo IFRN, entrei em elétrica, não deu certo o curso, fui para física. Aí, por fim, me formei em economia, fiz o mestrado e concluí gestão de políticas públicas. Espero voltar para doutorado em breve, né, quem sabe. Bom, o foco aqui da discussão, então, mais uma vez agradeço a todos o convite. O professor Fábio, ele pegou outra surpresa. Eu preciso que você venha apresentar, beleza. Eu organizei os slides agora à tarde. Estou trazendo aqui para vocês o professor Rogério, que foi meu professor, Anderson. Vejo que tem colegas aqui do curso, então é sempre muito bom a gente trazer. Eu vou tentar apimentar, digamos, o tema. Eu vou sair do ritual, talvez acadêmico, de mostrar as coisas de certa forma, com uma certa neutralidade. E eu acho que aí minha fala vai estar um pouco carregada de algum crítico, um certo, né, viés crítico, que eu acho que é importante, né? Mas eu vou pautar, né, a discussão em fatos, em séries de dados temporais, em leituras de outros economistas, né, que têm aí talvez uma biografia melhor e uma relevância nessas discussões, tá certo? Então, o tema aqui eu fiz um TCC, crise fiscal do setor público brasileiro e as políticas de austeridade. E o que é que eu tentava analisar? A partir de uma análise macroeconômica, né, dessas variáveis, ver o resultado dessas políticas e quais a implicação dessas políticas para os entes subnacionais, né? Então, eu vou tentar mergulhar aqui nessa fala hoje à noite, desnudar esse problema, tentar ir ao máximo na essência do problema, que passa, obviamente, pela compreensão do próprio sistema econômico, do capitalismo, né? Então, se eu estou tentar amenizar o debate, e eu sei como tem muitos estudantes, acho que a primeira reflexão que a gente poderia trazer é, afinal de contas, o que danado é esse sistema, né? E se a gente fosse resumir o capitalismo numa frase aí de Twitter, a gente pode dizer que o sistema é uma competição, né, por dinheiro, status e poder. Se é uma competição, há sempre ganhadores e perdedores. Aos que vão ganhar os benefícios desse processo e os que não ganharão, né? E se é uma competição, obviamente, ela está amparada no binômio concentração de riqueza versus exclusão, tá certo? E por nós estarmos no Departamento de Políticas Públicas, pensarmos em sermos gestores públicos, digamos, colocar a mão na massa, nós precisamos ter a leitura de que toda política pública é algo, né, essencialmente inclusivo, né? E como fazer políticas inclusivas de redução das disparidades sociais, né, das dificuldades, sem orçamento, ou com um orçamento que vai tender, talvez, a encolher consideravelmente ao longo dos próximos anos, em razão das políticas de austeridade. Essa frase aí do economista José Luiz Loureiro, eu peguei só uma parte dela. Ele diz: a classe capitalista irá reagir fortemente à queda continuada da taxa de lucro. E ele completa essa afirmação, que a gente pode tomar como uma hipótese, um ponto de partida, dizendo que o capitalismo vai intervir, se possível institucionalmente, nas instituições públicas, para que ele retome a taxa de lucro. Então, não sei se isso parece novidade para alguns ou não, mas para os economistas talvez tenham isso de uma forma mais pacífica. E aí a gente vê no período Dilma, né, uma coisa que marca a transição, no segundo governo, era, por exemplo, a pressão do Financial Times, do jornal, que ele sugere que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, há muito tempo perdeu a consideração dos investidores. Poderia ser substituído por um candidato pró-mercado,
que poderia fazer mil maravilhas. Mas essa pressão ela já inicia, salvo engano, ali por volta de 2012, com uma certa chacota em relação à gestão macroeconômica, né? E aí, no segundo mandato, a opção do governo é colocar um ex-diretor superintendente do Banco Bradesco, o Joaquim Levy, né, amplamente aplaudido, e que vai tomar um conjunto de medidas de austeridade. Quando a gente fala medidas de austeridade, aí é preciso ampliar a audição. A medida de austeridade, normalmente, é uma medida contracionista. No caso, aí focada no corte de gasto. Primeira observação, quando eu corto gasto, se por um lado o gasto é uma despesa do governo, mas por outro lado ele também é lucro, né? Eu deixo de licitar, eu deixo de investir em infraestrutura, eu deixo de uma sorte de coisas. Mas o que prevaleceu nesse discurso é que era preciso cortar gastos e mais. Além da política fiscal contracionista, eu teria uma política monetária, a manutenção e o fortalecimento, digamos, da política do regime de meta de inflação, de aumentar a taxa de juros. Então, a lógica, como eu disse, prevalece isso. Controlar a inflação é obrigação do governo e responsabilidade de todos. O governo deve controlar gastos para segurar a inflação. O que permeia, o foco do discurso é esse. Mas controlar a inflação implica queda da demanda e aumento do desemprego. Então tem um custo, esse suposto, esse pretexto que eu vou utilizar perante a sociedade de que eu posso controlar a inflação. E tem mais. Ao dizer que vou fazer isso elevando os juros, isso tem uma implicação sobre o processo de rolagem da dívida pública. Aumentar juros também é um tiro no pé do próprio governo, no sentido que eu vou aumentar o custo de rolagem, além de afetar o setor produtivo, né? E os consumidores. Juros mais altos implicam dificuldade de obter financiamento, o custo do financiamento para investimento produtivo se torna mais alto e o custo do acesso ao crédito também se torna mais alto. Então a gente tem um complexo de medidas contracionistas e a política fiscal, ela logo em seguida, depois da queda de Dilma, ela é, digamos, são fortalecidas as amarras por meio da PEC 241 e 55, né, que resulta na emenda constitucional do 95/2006, que diz, olha, nós vamos colocar uma camisa de força, literalmente, no gasto primário. Todas as despesas com juros de rolagem da dívida, ótimo, não tem que fixar nada, mas o gasto primário, o gasto que é relacionado, portanto, à execução de políticas essenciais, esse gasto sim está amarrado, certo? Então, em linhas gerais, o que é que os economistas entendem? Quando eu falo em política contracionista, quando eu reduzo o gasto ou aumento tributos, eu estou fazendo uma política fiscal contracionista. Quando eu elevo a taxa de juros, eu estou realizando uma política fiscal contracionista. Em outras palavras, eu estou reduzindo a atividade econômica, eu estou favorecendo o aumento do desemprego, certo? Então a gente tem aí o que eu chamo de realismo do RMI, e há outros economistas que dizem isso. Por exemplo, em 2015 você teve, a despeito de controlar a inflação, eu elevei ainda mais a taxa de juros, mas eu estava num momento que a economia passava por uma estagflação. Você tinha estagnação, tinha inflação alta, juros altos, um problema de déficit fiscal já agravado a partir de 2015, em razão das medidas tomadas aí em 2014, tá certo? Então essa reversão aqui na taxa de juros, ao longo da apresentação vocês vão ver o impacto fiscal dessa elevação que Dilma tenta recuar. Olha, o Brasil tem as taxas de juros mais altas, eu quero estimular a economia, começa a reduzir os juros, sei lá, para incentivar a política de moradia, né? O PAC, o Minha Casa Minha Vida, né? Favorecer. Com a reversão, o Levy volta ao patamar anterior, né? Isso tem um custo fiscal, vou tentar mostrar para vocês. Então o governo ele corta gastos de investimento, o consumo da administração pública. Essas aqui são as quedas em relação ao trimestre anterior, né?
a partir aqui de 2014.1, tá certo? Depois a gente vai tirar as conclusões desses gráficos. Eu quero que vocês deem uma olhada, tentem fixar o que eu estou dizendo. Aí eu peguei um economista, Beluso e Galeopolo, tem um livro, Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Pro Giz, que é que o Beluso diz. Como pugilista, Grog, no encerramento de um round desfavorável, a economia brasileira foi para o banquinho do corner, lá sentadinho. Ao invés de aliviar suas dores, o treinador lhe desferiu um choque de juros e cortes desordenados nos gastos de investimento na ponta do queixo. Ao receber novos golpes da Operação Lava Jato, nosso pugilista foi a knockdown, isso tudo com o propósito de restaurar a fada, a confiança infeliz em suas forças. É a historinha da fada, da confiança, etc. e tal. O resultado é um baque. O corte dos gastos, como eu disse, ele tem um papel importante. O governo ele tem uma participação importante na economia. Se você for olhar nos dados do Rio Grande do Norte, o valor adicionado pelo setor público ao PIB do Estado, ele é superior ao valor adicionado pela própria indústria. Eu vou mostrar mais à frente. Então, quando você reduz o gasto, você cria uma espécie de efeito multiplicador reverso, em que vai implicar na necessidade do governo manter os cortes, pois quando cai a atividade econômica, cai a nossa arrecadação, a arrecadação federal, que é centrada em impostos regressivos sobre o consumo e a produção de mercadorias, né? E o governo tende a piorar a sua situação, além de ficar mais sobrestado, mais amarrado na sua situação, né? Então você tem um baque aqui gigantesco, mais de 5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, uma queda aí de menos 0,8 aí. Então se eu tinha um problema fiscal, as medidas de austeridade potencializaram em muito o problema. Então, a questão da corrupção, do desvio de recursos, da lavagem, passa ao largo de um problema bem maior, né? E de um deslocamento brutal de orçamento da sociedade que paga impostos para as esferas de acumulação financeira. Tá certo? Então, na opinião de vários economistas, a opção política pela austeridade, dada como resposta à situação de deterioração fiscal, perda de arrecadação provocada pela queda no crescimento econômico, em face das exonerações fiscais cedidas no período anterior, foi, no mínimo, uma escolha equivocada. Mas essa escolha equivocada, ela tem um custo político altíssimo para o partido que implementou. Eu acho que é o custo mais alto da história brasileira, é o custo político que esse governo pagou, né? Então, o que é que os caras, o que é que nós estamos dizendo? A queda de arrecadação, se você deflacionar aqui o ICMS nacional, você diminui a arrecadação para todos os estados, né? Olhando a situação específica do RN, você tem perdas, esse aqui vê a variação anterior, que é o gráfico deflacionado, você tem perdas reais na arrecadação. Embora nominalmente possa parecer que o governo teve algum acréscimo de receita, mas em termos reais o governo acumulou sucessivas perdas. Por que esse dado é importante? Porque um argumento central, você pega os comentaristas da Globo News, vão dizer, não, mas o governo agora vai viver para pagar a folha de pessoal. E qual foi a tecla mais batida? Os gestores, né, estão próximos do limite de austeridade fiscal, ferindo, portanto, a lei de responsabilidade fiscal, né? E o que levou a Dilma ao impeachment, foi ferir, foi crime de responsabilidade fiscal. Então esse é um tema totalmente ligado à nossa área de formação, a questão da responsabilidade. Até que ponto a gente pode falar nessa tal responsabilidade fiscal, fazendo uma análise mais ampla e mais crítica, tá certo? Então, você tem uma perda em termos reais da arrecadação, tem uma perda dos repasses do FMI com oscilações aqui no final do período, né? E todos os entes subnacionais, né, alguns extrapolam o limite de despesa com pessoal, receita corrente líquida.
portanto, ferem a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, é improbidade administrativa. Né? Vamos pegar os discursos da Janaína Pascoal para terminar. Quando você pega esse é o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, 2016, então ele mostra, cria um ranking, uma nota de classificação, que avalia o risco de crédito que esses estados têm. Né? Então, nenhum estado brasileiro tinha ou teve nota A. Aqui você vê a maioria B+, a B- teria um baixo risco de crédito, estaria numa situação de fragilidade fiscal entre C+, e C-, ou de desequilíbrio fiscal. Aqui é o caso do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Alagoas, Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, perdão. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, São Paulo, papapá. Então, em geral, com as medidas e com a queda da arrecadação, você tem a piora nessa nota de classificação de risco. Né? Mas o argumento central para o impeachment foi: eles são contra a lei de responsabilidade fiscal, eles são contra a Constituição. Por quê? Porque o governo, ao estabelecer a meta de superávit primário, ele tem que bater essa meta e na contabilidade criativa mudou-se sem autorização e autorizou-se gastos que não estariam amparados pelo legislativo. Né? Então, o que é que prevaleceu? A ignorância, a arrogância e a corrupção do PT e da Dilma quebraram a magia do Brasil. A magia da Copa, a magia das Olimpíadas, essa magia escafedeu. Né? E então, adivinha agora quem vai pagar. Eu botei a brincadeira aqui do tio Patinhas. Não é o pato, mas ao pato. Quem é o pato? O pato passa a ser o X da questão. Né? Aí vem focando naquele ponto. Quem danado é esse pato e por que nós vamos pagar para ele? Muito. O Estado, esse cidadão feio, barbudo, ineficiente, corrupto, o que mais não sei, precisa tomar um chá de regulação. Então nós, Diogo Oliveira, economista, e Henrique Meirelles, engenheiro civil, banqueiro do Bank of Boston por mais de 20 anos, vão dar as regras do jogo. Solução: novo regime fiscal, tal da emenda constitucional. Mas eles mesmos vacilam. Quem tem condições de ler nas entrelinhas do projeto de emenda constitucional, vai ver lá no ponto 18 que eles dizem: ora, bem, nós estamos fazendo a respeito de tudo que nós estamos colocando aqui nesse documento, nessa emenda constitucional. Bem, ele não é um instrumento que resolverá todos os problemas das finanças públicas federais. Pô, tu vai congelar por 20 anos o gasto primário. Não vai resolver. As regras aqui propostas só funcionarão se forem bem utilizadas por um governo imbuído de responsabilidade fiscal. A experiência do passado recente mostra que não há regra de conduta fiscal que seja blindada contra intenções distorcidas. Mas o desenho institucional dessa PEC dificultará, no período de sua vigência, o aumento da despesa primária do governo central. É isso que interessa, ponto final. É ter salvações. Não há outro objetivo. Por quê? E aí, por que o ataque à reforma trabalhista e previdenciária? Se você pegar o orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, vamos pegar ao longo dos últimos 20 anos, vamos pegar lá do Plano Real, 94. Em média, 42% a 52% do orçamento é comprometido com as despesas de rolagem da dívida pública. É uma brutal transferência de recursos da sociedade para quem é credor do Estado. É uma brutal transferência histórica. E não é de hoje. O problema fiscal remete lá dos anos 70. Mas agora é preciso um mecanismo, uma camisa de força adicional para dizer: é isso e acabou. E altera a Constituição. Né? Então, isso implica, em linhas gerais, não haverá reajuste do funcionalismo público, criação de cargo, emprego ou função, nada.
alteração da estrutura de carreira, dimensão da contratação de pessoal, realização de concurso público, criação ou majoração de auxílios, vantagens, blá, criação de despesa obrigatória. Se eu ferir o limite individualizado de determinada despesa, que o governo tiver a ferir, ele não poderá fazer nada disso. Isso aqui, digamos assim, é a materialização clara do que é um projeto de Estado mínimo. Naturalmente. É a nossa Constituição, hoje, vigente. Né? Então, fica sério. E lógico, se é a Constituição, isso reverbera para todos os demais entes subnacionais. Né? Sem Constituição. E aí, a questão do pacto. Greve dos professores do Natal, atraso ano letivo. Né? Professores pararam os professores do Estado, os professores do município ainda permanecem. Né? Saúde ainda mais precarizada, professor, médico sem receber salário, precisa o Conselho Regional de Medicina se manifestar, segurança pública, salários atrasados, aumento da criminalidade, e eu preciso chamar uma intervenção militar. Aí vou pegar o mote da intervenção. Né? Esse aqui é um aspecto importante. Então aqui só para ilustrar, antes de entrar no outro ponto, só a título de ilustração, um estado pequeno, sabe quanto é que representa a economia do Rio Grande do Norte na economia nacional? 0,9. Em média, 7% da economia do Nordeste. A nossa economia aqui, ó, aqui, valor adicionado ao PIB pelo setor público, indústria, comércio, serviço, agricultura. Historicamente, é um estado que depende. Eu não pago o servidor, atraso de pagamento, não há possibilidade de reajuste. A implicação é clara. Né? E o objetivo princípio, pelo menos nessa visão, não é que não tem propriamente orçamento, mas é deslocar orçamento em razão de interesses específicos, em função do processo de captura do Estado e de subordinação do Estado a tais e tais interesses. O tipo aqui. E o mundo, assim, me parece que anda mais complicado. Eu, professor aqui, mas assim, eu fui um tempo professor de economia brasileira, mas assim, essa reviravolta é assim, uma coisa dantesca. Né? E tá aí. Então a gente, essa é a capa Le Diplomatique recente, no mês passado, vai o julgamento lá do maior bandido da organização criminosa que o país já viu, é o cara do Exército Vilas Boas. Ei, STF, como é que é? Excelente a matéria dessa revista. E você precisa combater o inimigo com máscara. O objetivo dessa fala é tentar tirar essas máscaras. Tá? Está aqui. O comandante do Exército necessita de 1,5 bilhões. Não era 3, o Ministério da Segurança. Não sei o quê. Temer assina MP que destina 1,2 bilhões para a intervenção no Rio de Janeiro. Que propósito é esse? Bonito. Tem sombra de dúvida. Então, a despeito de eu ter colocado toda aquela emenda que não pode, mas esse caso a gente tem aqui. Né? E assim, acompanhando uma relação muito de reciprocidade entre as Forças Armadas e o chefe máximo. Tá? E a pergunta que fica é assim, o Estado para quem, ou o Estado a quem deve servir o tal do Estado? Né? Se a gente pegar uma visão aqui do colega economista José Pio Martins, reitor da Universidade Positivo, se o Estado não é Deus. A saúde é um direito e dever de todos, mas o que está colocado na Constituição, por exemplo, lá no artigo 195, ele diz, olha, é uma má redação. Pois o máximo que poderá o poder estatal consegue aplicar políticas que combatam doenças e minimizem a dor e o sofrimento. O Estado não nasceu para prover a felicidade individual, nem tem medo de fazê-lo. Mesmo porque felicidade é um conceito individual que varia de indivíduo para indivíduo. O Estado não tem como garantir nem a saúde nem a felicidade.
Então, essa fala, a gente tem que refletir, né, estender essa fala. O que é que nós queremos de fato como a sociedade e até que ponto nós nos deixamos levar. Porque se nós nos deixarmos levar, quem vai pagar o pato ou ao pato, o jogo está perdido. E aí, quando a gente pega, eu acho que não adianta você querer ser economista e se o problema central para ti não for a questão do desenvolvimento e pensar realmente nas funções do Estado como a sua função alocativa, que permite a alocação de recursos quando o setor privado não consegue prover aquele bem, a função distributiva, a função estabilizadora ou reguladora. Mas o foco do economista é pensar questões relativas ao desenvolvimento. O propósito de um economista é pensar desenvolvimento. Entretanto, por exemplo, quando você fala em políticas redistributivas, aqui a distribuição de renda no Brasil, se pegar de 97 para cá, se eu pegar a população brasileira e dividir em percentis, né, 10%, 20%, 30%, os 10% mais pobres aqui, na melhor 2014, é o último dado do IPEA, eles tinham 1,16% da renda. Então tem mais ou menos 20 milhões de pessoas, eles abarcam 1% da renda nacional. Ao passo que os 10% mais ricos, em 2014, 40,89%. Então, apenas aqui, na tentativa de promoção de um Estado que mitigue, afaste um pouco o caos, eu consegui aqui talvez reduzir a renda aqui de 47, 46 para 40 dos mais ricos e jogar alguma coisa aqui das outras classes. Mas está aí o problema da concentração. Esse é um problema central. Dizer que a desigualdade não é um problema, a desigualdade educacional e de renda, ele aprofunda todas as mazelas que nós temos. Todas. E a gente sabe que ao longo da história, só para pontuar mais uma vez, o forte êxodo rural, né, para as cidades pobres, né, trouxe, né, é o que permitiu hoje os macro problemas, os mega problemas urbanos que a gente tem nas principais metrópoles brasileiras. E, historicamente, nós estamos na mesma. E agora eu chego para a sociedade, não, a gente tem que abater o inimigo. É a solução que me parece viável e que talvez ganhe as eleições. Então, a desigualdade. E aí, vamos olhar do outro lado. Está aqui uma matéria da Forbes, vocês podem baixar esse estudo. São economistas do Instituto de Tecnologia de Zurique. Os caras fazem, o que é que os caras fazem? Eles pegam quem são os caras que têm as principais transnacionais do globo. Aqui são tantos, tem uma base lá de... pega uma base de dados grande. E eles começam a cruzar quem são os caras ricos. E eles começam a cruzar a participação acionária nessas principais empresas. O que é que eles constatam? 737 empresas, a matéria aqui é de 2011, elas controlam 80% da riqueza global. No núcleo duro dessa rede, 147 companhias controlam 40%. Aí vamos para o relatório da Oxfam, uma entidade inglesa. Quando eles traçam um perfil de renda, 80 e poucas pessoas, eles têm a riqueza muito maior do que bilhões de habitantes. Então, assim, essa é uma questão central. Né? E aí, quando você volta no tempo e vai ver outros pensadores, você entra na questão da dívida pública. E a dívida pública, ela precisa ser compreendida não porque o governo é atabalhoado, porque simplesmente o governo gasta mal, porque a qualidade do gasto... Não, não é isso. O governo é a alavanca principal, é a variável principal que desde a Idade Média orienta o processo de acumulação. A variável dívida pública, ela funda
o capitalismo, como ele é. Tá certo? Então, na visão aqui do Piketty, a questão da dívida pública diz respeito à divisão da riqueza, em particular entre os autores públicos e privados, e não apenas ao nível absoluto da riqueza. O mundo rico é rico, são seus estados que são pobres. Então, a lógica por trás da dívida pública é: opa, eu faço projetos de investimento, eu faço Olimpíada, eu faço Copa, eu atendo interesses daqueles, né, que o Estado, o poder econômico elege como representantes. Acho que a gente, faz tempo que nós não elegemos, talvez, o que desse governabilidade a esse país. E os Estados, eles estão capturados, eles estão fadados a esse processo de transferência de riqueza da sociedade para essas esferas de acumulação. Vamos voltar à questão orçamentária. Governo do PT, na gestão macroeconômica lá do Guido Mantega, você teve aqui a manutenção da meta de superávit lá. Imagina o Estado, vou usar uma expressão baixa, você opera sobre o fio da navalha. O que seria esse fio da navalha? Fazer uma analogia grosseira, tosca. Eu tenho um cartão de crédito. Se eu fizer esse superávit, eu consigo pagar lá o mínimo. Consigo rolar essa dívida. Se eu deixo de pagar, eu aumento esse risco. E aumento o custo que eu vou ter de rolagem. Então, o governo, ele manteve a meta de superávit primário em torno de 1%. A recomendação do Fundo Monetário é ter 3% do PIB de superávit. Mas quando você coloca que aqui o governo arrecadou tanto, gastou tanto, a diferença a gente chama de superávit. Mas aí entra as despesas com juros. E essas despesas com juros aumentam, geram um déficit. E mantém as necessidades de financiamento do setor público. Com a reversão aqui das medidas estruturadas, você tem claramente o aumento, um resultado fiscal primário negativo, um resultado nominal do governo negativo, sucessivamente. Isso significou um déficit de menos 0,47 pontos, equivalente a 271,5 bilhões, depois 513,9 bilhões, depois menos 7,6, 477 bilhões. Continha dos juros é isso aqui. 159, como parte desse. A continha dos juros aqui. Certo? Então, o efeito pernicioso das medidas de austeridade fiscal agravaram o problema. E como é que esse problema pode ser visto? Aqui. A relação dívida pública-PIB, ela muda, ela vinha numa trajetória descendente. Com a reversão é clara aqui a partir de 2014. Tá? Você tem a exponencialização do estoque da dívida pública em mais de 1 trilhão. Ela salta de 1,2 para 2,66 trilhões. Isso é a dívida líquida do setor público. E boa parte disso, a União ela tem que absorver o problema de endividamento dos entes subnacionais, dos Estados, que ampliam esse processo. Então é um efeito sistêmico gravíssimo. Gravíssimo. Aquela, no mínimo, equivocada, isso aí foi um desastre. Um desastre completo, absurdo, inacreditável. Qual a consequência disso? Eu fortaleço o processo de captura e de subordinação a tais interesses. A gente vai chegar nessa conclusão. Estamos quase chegando. Então, os credores do Estado nada dão na realidade. Esse lance foi um cara barbudo, chato. Por quê? Porque o processo de rolagem ele já vem há tempos. Então, o que eu consigo ganhar, eu reinvisto a manutenção dessa subordinação para o Estado. Ora, se eu criei 1 trilhão aqui de recursos, foi para a esfera financeira, esse 1 trilhão, novamente, o governo pode tentar captar esse recurso emitindo mais títulos, emitindo mais títulos. Ele não vai sair disso. Então, numa perspectiva de longo prazo,
os credores do Estado nada dão na realidade. Vamos lá para a esfera amiga, fazer outra analogia tosca. Você trabalha, aí você quer comprar esse computador. Você não tem dinheiro para comprar o computador. Então você compra duas mercadorias. O crédito para comprar o computador e essa mercadoria. Aí vai que você tem um problema de desemprego. Você vai ter uma dívida que vai rolar. E essa dívida, na verdade, vai se converter ao longo do tempo. Se você trabalha 40 horas e você tem uma renda tal, parte dessa renda agora, o tempo que você vai trabalhar, vai ser para pagar, para cobrir as despesas de rolagem dessa dívida. Certo? Então, essa é uma visão, né, que coloca lá que a dívida pública é uma classe de capitalistas ociosos, enriquecidos em improvisos agentes financeiros que servem intermediários entre o governo e a nação. É uma visão posta, não tem nenhuma novidade. Se a gente continuar discutindo isso, porque a dívida, né, vamos evitar a dívida, tem uma lógica, uma essência por trás que diz como as coisas devem acontecer. E um principal discurso é: a dívida pública vai cair com o controle de gastos do governo. Piada. Não cair, não vai cair, não tem como. E a verdadeira crise é a crise da incompetência. Não foi incompetência do Meirelles. Aí eu vou concluir a fala pegando de um cara, outro economista, João Sixu, colocou lá em 2017, no livro dele Juros... Esqueci agora. Me perdoem. Mas ele diz o seguinte: o capital financeiro tem conseguido separar a economia da política. A economia não é a ciência exata. Ele tem blindado seus interesses específicos contra as turbulências sociais e as disputas políticas. PEC, Emenda Constitucional 95. Garantir que os contratos e regras sejam intocáveis garante, por definição, a internalização do modelo conservador liberal. Esta é a prática bem-sucedida que tem desmoralizado o voto eleitoral e vetado o poder de decisão das sociedades em períodos não eleitorais. O sistema financeiro não vota, mas veta. Transforma, compra consciências e nomeia ministros da economia, assessores e presidentes de bancos centrais. Essa tem sido a fórmula que está em curso no continente para que sejam evitadas mudanças de financiações. Esta é a fórmula. Então, assim, e agora, José? Acho que a discussão, só para fechar a discussão central, o que a gente pode fazer enquanto sociedade? Ou a sociedade se reúne, bem, essa parcela, esses 10% que estão no topo da pirâmide, vão ter que contribuir, e a gente faz uma reforma tributária progressiva, a gente taxa impostos sobre os fluxos internacionais de riqueza, ou então os 20 anos definidos aleatoriamente, eu não sei com que intencionalidade, por que 20 anos, vão implicar na precarização, na anulação de uma série de políticas públicas. E essas políticas, elas são importantes para que você transforme esse país, transforme esse país numa nação civilizada. Então, eu acho que, eu não sei se eu fui muito incisivo na fala, mas eu espero ter contribuído para a discussão e trago esses referenciais. Quem tiver ter acesso ao trabalho que eu fiz aqui para a conclusão do curso, estou à disposição. Obrigado.